Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago Perdigão e hoje vou continuar aí as reflexões sobre o artigo que escrevi chamado Estética e Criatividade. Neste artigo, então, abordo temáticas voltadas à questão da arte associada a pormenores sobre criatividade, meios criativos e daí em diante. E então reflito sobre essas questões estéticas nesse sentido e já fiz aí 3 vídeos sobre os 3 primeiros pontos do artigo e agora farei sobre o 4º ponto, que é o que está na tela. Vou deixar para quem quiser ler o artigo por completo o link na descrição deste vídeo. Então vou fazer aqui uma breve leitura deste fragmento e dialogar um pouco com vocês a respeito. Eu escrevo o seguinte: nada mais difícil de ser encontrado nas artes atuais do que claridade sem vulgaridade. Então, o que eu quero dizer com isso aí, tá, pessoal? Claro, aqui vou deixar para vocês interpretarem da forma que quiserem. Cada um aí vai abordar isso aí, trazer para o seu próprio meio e suas próprias memórias, vamos colocar assim. Mas aqui, então, quero dar apenas uma perspectiva sobre o assunto. Então vamos por partes. Nada mais difícil de ser encontrado nas artes atuais. Então estou falando aqui da observação dos meios contemporâneos, aí, digamos, na arte no geral. Isso vai valer tanto para a arte do meio erudito quanto popular, etc. Nada mais difícil de ser encontrado nas artes atuais do que claridade sem vulgaridade. Então aqui, claridade, o que eu penso, pelo menos segundo essa perspectiva aqui que eu quero trazer para vocês, que pode ser interpretado aí. Claridade no sentido de uma maior objetividade, certo? Por exemplo, você tem um escritor que é mais claro, ou seja, ele expõe aquela ideia ali de um modo claro. Tem outro que é mais obscuro. Vamos comparar aí 2 filósofos, Schopenhauer e Hegel. O Schopenhauer criticava muito Hegel por sua obscuridade. Por quê? Porque ele escrevia de uma forma mais difícil, uma forma que às vezes intencionalmente para tornar ali profundo aquele trecho, mas muitas vezes acabava se perdendo em algo mais obscuro, que tornava o trecho mais obscuro e a pessoa não sabia exatamente ali o que ele queria com aquilo. E já o Schopenhauer tenta uma escrita mais clara. É claro que ele não vai ser claro o tempo inteiro, mas de fato ele tenta ali uma escrita mais clara, porque para ele queria ir contra essa escrita alemã da sua época, ali, dos idealistas alemães, vamos colocar assim, que era uma escrita mais obscura, certo? Então, claridade, podemos pensar nesse sentido, ou seja, quando a gente passa isso à estética, é uma estética que seja clara nos seus meios. E isso pode valer tanto para o meio poético mesmo, quanto para o meio musical em si. Ou seja, você tem uma claridade na sua expressão. Ou seja, você não rebuscar tanto a ponto de esconder, ou você não complexificar tanto a ponto de esconder ali uma mensagem mais objetiva, mais clara, certo? Então, de um lado isso. E de outro, o conceito que eu trago de vulgaridade. Vulgaridade podemos interpretar de várias formas. Por exemplo, vulgaridade no sentido da mediocridade, porque o que é vulgar muitas vezes é o que existe em grande quantidade. Então, é o que é medíocre, digamos assim, na média. Então, o que é vulgar é isso, é o que está em todo lugar. O que é invulgar é o que é mais atípico, certo? E de outro podemos interpretar também vulgar como no seu sentido mais aí, popular mesmo, ou seja, do vulgar de coisas vulgares. Então, serviria nos 2 casos. Então, por que eu digo, então, nada mais difícil de encontrar nas artes atuais do que claridade sem vulgaridade? Por quê? Porque muitas vezes, o que a gente nota nas artes atuais? Que quando se quer ser claro, se é vulgar. Vulgar nesses 2 sentidos que eu coloquei. Ou seja, ou pelo menos há essa tendência. Não estou falando que tudo é assim, porque também é uma generalização que eu estou fazendo, mas que existem exceções, obviamente, aí dentro. E por isso que eu falo, nada mais difícil de se encontrar. Não é impossível de se encontrar, mas é apenas difícil, certo? Então, o que é difícil? É a claridade sem a vulgaridade. Por quê? Porque quando a gente interpreta por essa dicotomia aí, a gente nota o seguinte nas artes, que ou se não é vulgar, mas se é obscuro, ou seja, não se é claro,
né, não ser muito objetivo, né, você acaba se caindo em um certo subjetivismo, né, ou seja, você até consegue achar coisas invulgares, mas muitas dessas coisas são mais o quê? Mais subjetivas, mais obscuras, mais menos claras, certo? E de outro, quando se quer buscar uma arte um pouco mais clara, né, que apresente os materiais de uma forma clara, etc., acaba se caindo numa vulgaridade, no sentido de que muitas vezes vulgaridade nesse sentido de mediocridade, ou seja, o que está sendo exposto, o material que está sendo exposto ali está sendo exposto de um modo muito medíocre, ou seja, muito óbvio, né? Então, realmente se consegue a claridade por ele, mas se consegue essa claridade não porque realmente vamos colocar assim, se decantou aquele material, né? E aqui eu quero dizer material musical, pode ser um material plástico, pode ser um material poético, tá? Tudo fácil. Não porque se decantou aquilo até que você extraísse de algo profundo algo claro. Não, mas porque foi tão superficial que acabou sendo claro, né? Então são coisas distintas, né? Então, vamos dizer aí, vamos pegar, por exemplo, o poeta Horácio, certo? O Horácio ele tinha ali como uma das máximas justamente por meta uma certa claridade. Ele tinha por meta uma claridade na sua poética, a gente percebe isso, certo? E de fato, né, entre ele e entre muitos dos poetas, por exemplo, romanos ou até gregos, a gente conseguia ver que eles conseguiam. A gente consegue ver, né, que eles podiam tratar um assunto profundo de forma clara. Entende a diferença disso para os modernos? Ou para os contemporâneos, vamos colocar assim? Ou seja, eles conseguiam resumir algo muito profundo e colocar aquilo à disposição por vias claras, de modo que você lê aquilo ali e vê a claridade daquilo, né? Isso é um processo diferente do que de você pegar algo que já está ali superficial, já quase pronto e tornar claro. Por quê? Porque é um processo muito mais fácil de fazer. Então é por isso que a gente vê essa claridade, mas geralmente ela está associada a algo que é vulgar, né? Nesse sentido de ser mais supérfluo, mais medíocre, né? Então isso a gente vê em parte da arte atual. E de outro lado, né, quando a gente procura algo que não seja vulgar, ou seja, o invulgar, a gente acaba caindo em algo que muitas vezes é não claro, né, que é mais obscuro e daí em diante. Por exemplo, nas artes atuais e principalmente na música se tenta, por exemplo, na música de concerto, complexificar demais a música, certo? Deliberadamente, né? Você tem uma estética você tem estéticas que buscam a complexidade. Nesse sentido, você pode até alcançar o invulgar através do complexo, mas você não consegue alcançar a claridade, ou muito dificilmente. Por quê? Porque você deliberadamente está complexificando tantas coisas que elas vão se tornar obscuras, né? E essa complexidade vai gerar ali uma coisa muito mais subjetiva, vamos colocar assim, do que uma tentativa por algo objetivo, né? Que as pessoas consigam objetivamente entender o que é. Certo? Então existe essa dicotomia, né? Claridade e vulgaridade, e, né, é difícil de fato a gente achar o que é a claridade sem vulgaridade, né? Quando a gente interpreta os fenômenos estéticos por esses viés aí que eu estou trazendo para vocês, né? Mas mais uma vez, né, não estou falando que todas as artes são assim, etc. Existem exceções, ou até, né, mais do que exceções, mas sem dúvida é possível a gente observar isso aí na realidade atual. Ok? Então, por hoje é isso, pessoal. Apenas um vídeo para explicitar aí algumas dessas reflexões, e vou deixar o link na descrição para quem quiser ler o artigo, e comentem, deixem críticas, né, ou sugestões, ou, né, enfim, o que vocês acham sobre isso aí. Então, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.